Estamos retornando ao webinário Direito Eleitoral, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil de Campos. E vamos agora à segunda mesa de debates, com a duração de 1 hora. O tema é inelegibilidades e condutas vedadas. Teremos as participações confirmadas do Dr. Eduardo Damião, advogado mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Ele também é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional. Temos a presença também do Dr. Ricardo Alberto Pereira, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-RJ. Essa mesa será presidida pela doutora Marcela Carvalhais, advogada eleitoralista, especialista em Direito Público, membro da Comissão de Direito Processual da 12ª Subseção, subcontroladora jurídica de São João da Barra. E teremos a mediação da presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Campos, doutora Priscila Marins, da 12ª Subseção. Passamos a palavra agora à presidente, doutora Marcela Carvalhais. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria declarar a minha honradez em compor essa Comissão de Direito Eleitoral e dizer o orgulho em integrar a organização deste evento, tão importante para a nossa classe. Quero agradecer ao nosso presidente da 12ª Subseção, doutor Cristiano Miller, a doutora Priscila Marins, que, com muito glamour, compôs essa comissão. E, no mais, quero cumprimentar os palestrantes e declarar a minha admiração aos 3 nomes tão consagrados pela história do direito brasileiro eleitoral. O tema a ser apresentado é inelegibilidade e condutas vedadas. O impedimento absoluto relativo ao poder de candidatar-se a um mandato eletivo, denominado inelegibilidade, encontra-se previsto em regras gerais da nossa Carta Magna. No entanto, os casos detalhados e complementares da Lei 6490, que sofreu alterações em 2010 pela Lei Complementar 135, famosa Lei da Ficha Limpa, oriunda da iniciativa popular pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, serão os abordados nesta oportunidade. Desde então, os debates no que diz respeito à natureza jurídica da inelegibilidade, sua aplicabilidade no tempo, conteúdo e conceito se estendem até os dias atuais. Porém, de forma unânime, se percebem as mudanças de padrões normativos, reflexivos e culturais alcançados por esta alteração legal. Com o mesmo objetivo de promover isonomia participativa no pleito eleitoral, foram criadas as condutas vedadas ao agente público, contidas no rol taxativo do artigo 73 da Lei 9.504 de 97. Tal necessidade se deu, inclusive, com a promulgação da Emenda Constitucional 16 de 97, que instituiu a possibilidade de reeleição nos cargos executivos. Mister se faz dissertar sobre a correlação destas condutas, comparando-as às eleições de 2020 e à avassaladora situação emergencial de combate ao Covid-19, que gera a necessidade de inúmeras medidas a serem implantadas pelas autoridades de todas as esferas, públicas e privadas, na tentativa de evitar ou mesmo minimizar a disseminação e auxiliar a subsistência da população. Atos de necessárias práticas pelos gestores, inclusive de municipais, que atuam supletivamente ao governo federal e estadual, podem implicar na anulação de uma eleição, dentre eles o uso promocional de propaganda de programas sociais, o aumento de despesas com publicidades e a distribuição gratuita de bens, intervenções que dificilmente deixarão de ser objetos de ações eleitorais. Essa problemática será matéria de análise no caso concreto, onde se configurará a dosimetria da reprimenda que trará a respectiva consequência, compondo a penalidade aplicada e seus respectivos reflexos. De qualquer modo, diversos panoramas sobre estas e outras temáticas serão dissertados pelos nossos ilustres palestrantes, nos permitindo maiores elucidações e compreensões dos temas em tela. Assim, passo a palavra inicialmente ao Dr. Eduardo Damião, a fim de que proclame seus apontamentos no que diz respeito à inelegibilidade. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento da Subseção de Campos.
organizada aí pela doutora Priscila Marins, que é nossa colega há muitos anos, nossa amiga. Agradecer a presidência da mesa, a doutora Marcela Carvalhais, e a companhia do professor Ricardo Alberto Pereira, hoje desembargador do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, diretor da Escola Judiciária Eleitoral, juiz de direito. Então, vai ser um painel muito profícuo e importante para nós falarmos sobre dois temas que são os principais temas, a meu ver, do direito eleitoral, né? Inelegibilidade e as condutas vedadas, né? Que margeiam ali o abuso de poder político, né? São espécies do abuso de poder político. Então, são dois temas que a jurisprudência não se cansa de examinar e, ao mesmo tempo, nós temos sempre fatos novos, circunstâncias novas que nos trazem o desafio de julgar de forma diferente, de acordo com as circunstâncias de cada época, né? Então, esse ano vai ser um ano diferente. Essas eleições municipais vamos ter um momento difícil. Nós já tivemos o adiamento das eleições. Nós vamos ter uma eleição que vai ocorrer no primeiro turno no dia 15 de novembro e no meio de uma pandemia, né? E a emenda constitucional 107, que veio trazer novas regras para esse calendário eleitoral, ela trouxe também novas regras relacionadas até a condutas vedadas aos agentes públicos. Então, só que o judiciário nunca examinou essas condutas vedadas com base nessa legislação que, ora, se impõe, né? Então, vamos ter muitas novidades esse ano, vamos ter que examinar e orientar com muita cautela os candidatos, os partidos políticos, e com isso temos aí um pleito municipal bem equilibrado, respeitando a lisura das eleições, respeitando a igualdade entre os candidatos. Em relação, Marcela e Priscila e professor Ricardo Alberto, ao tema das inelegibilidades, não dá para a gente exaurir aqui tudo que se pode falar sobre inelegibilidade, né? Então, resolvi aqui tentar pincelar alguns pontos principais sobre esse tema. Nós temos que tem tanto assento constitucional, aquelas inelegibilidades de natureza constitucional, como inelegibilidades infraconstitucionais sempre previstas em lei complementar. Nós temos a lei complementar que assim prevê os casos de inelegibilidade, a lei complementar 64 de 90, como disse a Marcela agora há pouco, recentemente alterada pela lei complementar 135, a lei da ficha limpa. Então, nós temos essa lei complementar que praticamente disciplina a maior parte das hipóteses de inelegibilidade, né? As hipóteses de inelegibilidade constitucional são aquelas do terceiro mandato consecutivo, daquela inelegibilidade por parentesco, né? Então, são poucas hipóteses. Mas as inelegibilidades infraconstitucionais, nós temos lá diversas hipóteses e um apanhado de circunstâncias e de julgados diferentes que nos propiciam assim exames variados. Acho que nesse ano de 2020, o tema, não sei se o Tribunal Superior Eleitoral vai responder à consulta, mas acho que o tema referente à inelegibilidade mais esperado é saber se aqueles condenados nas eleições de 2012 vão poder concorrer nas eleições de 2020. Para aqueles que estão nos assistindo, o Tribunal Superior Eleitoral tem como jurisprudência firmada que a inelegibilidade ela se inicia no dia da eleição do ano em que ocorreu o abuso e essa inelegibilidade ela acaba 8 anos depois, no mesmo dia do mesmo mês. Como a eleição em 2020 estava prevista para 4 de outubro e a eleição em 2012 ocorreu 7 de outubro, em tese, aqueles candidatos que foram condenados em 2002 estariam inelegíveis para 2020, segundo a jurisprudência mais forte, mais preponderante do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, com o adiamento das eleições, nós temos aí um prazo maior do que os 8 anos de inelegibilidade previsto na lei complementar, porque a eleição passou para 15 de novembro. Então, aqueles que foram condenados em 2012, chegando no dia da eleição de 15 de novembro de 2020, já passou o prazo de 8 anos de inelegibilidade. Então, o que parece ser algo simples, não é tão simples assim, porque o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral nos autos dessa consulta perante o TSE foi no sentido exatamente contrário, dizendo que perdura a inelegibilidade daqueles que estavam condenados em 2012 para o ano de 2020. Então, não sei se o Tribunal Superior Eleitoral vai examinar essa hipótese, que é alvissareira. Então, essa acho que é a grande indagação que nós vamos ter
e nós temos situações fáticas aqui no estado do Rio de Janeiro. Ontem eu estava também conversando numa reunião virtual, nós temos aí uns 4 ou 5 ex-prefeitos condenados em 2012 que estão esperando essa orientação para saber se devem ou se não devem se candidatar. Então, são casos concretos que vão aparecer. Então, acho que em relação à inelegibilidade, esse é o tema principal para 2020, mas não para as eleições futuras. E nós temos aí diversas alíneas na Lei Complementar 64 de 90 que tratam das inelegibilidades, né? Uma delas, e eu gostaria de fazer aí uma colocação, lembrando que a lei da ficha limpa, a Lei Complementar 135, ela ampliou o prazo de 3 para 8 anos de inelegibilidade, né? E ela ainda deixou de exigir o trânsito em julgado das condenações para se atrair inelegibilidade, né? Então, são aquelas condenações proferidas por órgão colegiado que não estão submetidas a algum efeito suspensivo de algum recurso previsto na legislação. Mas, dito isso, me parece que uma das alíneas que mais que mais é debatida, na verdade, no cenário de registro de candidatura é a linha G, inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, que é aquela linha que fala das contas julgadas irregulares por irregularidade insanável, com decisão definitiva proferida pelo órgão competente e que caracterize um ato doloso de improbidade administrativa. Então, normalmente, quando a gente fala da linha G, a gente lembra dos tribunais de contas, né, que são os órgãos competentes para analisar ou, em algumas situações, emitirem parecer prévio sobre as contas dos gestores, dos ordenadores de despesa, né? Em relação a essa linha G, eu tenho refletido e tenho debruçado sobre essa questão, que, considerando que todo ano de eleição os tribunais de contas eles emitem a sua listagem, e essa listagem ela tem caráter meramente informativo, né? Na listagem expedida pelos tribunais de contas, muitas vezes nós temos ali condenações, contas julgadas irregulares que não ensejam inelegibilidade. Que não ensejam inelegibilidade porque não tem irregularidade insanável e não tem um ato doloso caracterizador de improbidade administrativa. Então, muitas vezes o nome de um político está na lista do Tribunal de Contas, mas ele não está inelegível. Isso é jurisprudência pacífica de todos os tribunais, não tem nenhum problema jurídico nessa linha. Porém, o fato de um político ter seu nome incluído numa listagem do Tribunal de Contas já traz para a opinião pública, já traz para o cenário político um desgaste natural. Um desgaste que muitas vezes não é entendido e não é absorvido pela população como se aquilo pudesse trazer o indeferimento do registro, pudesse trazer a declaração de inelegibilidade. Então, feita essa consideração, acredito que as listas dos tribunais de contas dos estados, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do município, como a gente tem aqui na capital, elas devem ser elaboradas observando os parâmetros já previstos em lei, principalmente depois que nós temos a entrada em vigor da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde o agente público ele só deve ser condenado, só deve ser alcançado pela legislação nos casos de dolo ou de erro grosseiro. Tem situações que são muito claras e muito transparentes de que aquele julgamento de contas irregular não vai gerar inelegibilidade. Então, poderia o próprio Tribunal de Contas filtrar essas situações. Então, vamos imaginar, as decisões dos tribunais de contas em que ficou definitivamente dito que não houve dolo do gestor, não há necessidade de se incluir o nome daquele político na lista de contas julgadas irregulares. Traz um desgaste para aquele político, autoriza o seu adversário político a ingressar com uma ação de impugnação de registro de candidatura e aquele debate em torno, aquela instabilidade política em torno daquilo, se torna, talvez, um empecilho para ele vencer as eleições nas urnas. Então, me parece que os tribunais de contas eles devem ter uma nova metodologia para elaborar essas listas de contas julgadas irregulares, afastando da lista aqueles que não têm a nota de dolo naquelas decisões do Tribunal de Contas. Eu lembro que nós tivemos eleições passadas, doutor Ricardo Alberto, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu cerca de 20 listagens diferentes
de gestores com contas julgadas irregulares. Então, eu lembro de eu fazendo uma sustentação que na lista número 14 do TCE-RJ, meu cliente estava inscrito na lista. Na lista 15 ele não estava, mas na 16 ele voltou, e na 17 ele não estava. Então, a minha sustentação foi o seguinte: olha, por dever de lealdade a corte, eu tenho que dizer o seguinte: meu cliente está na listagem número 14, 16, mas não está nem na 15 nem na 17. O que demonstra que há uma absoluta falta de confiança na emissão das suas listagens, porque nesse decorrer de emissão da listagem 14 até a 20, não houve nenhuma mudança no processo do meu cliente. Então, e aquilo ali foi para atrair a atenção mesmo da corte, para mostrar que a lista do TCE ela não é infalível, né? Pelo contrário, ela é meramente informativa e às vezes ela é desinformativa, porque tem ali muitos casos que são julgados que não eram para constar ali com uma simples questão de bom senso, verificando que ele não teve dolo. Não teve... Às vezes tem casos que não foram imputados nem multa, nem débito, etc. Mas a linha G, eu acho que a grande presença nos registros de candidatura passa muito pela linha G e todos esses requisitos têm que estar incluídos na condenação: a irregularidade insanável, a condenação de forma irrecorrível pelo órgão competente e ainda a nota de um ato doloso de improbidade administrativa. Me parece que uma inovação muito importante da lei da ficha limpa foi a inclusão da linha J, que passou a atrair a inelegibilidade por 8 anos para aqueles que foram condenados por compra de votos, captação ilícita de recursos e condutas vedadas aos agentes públicos. Por esses dispositivos, o 41A, o 30A e o 73 ou 77, todos da Lei 9.504 de 97, eles previam hipóteses de cassação do registro do diploma. Porém, por nós estarmos falando de uma lei ordinária, não poderia ter a atração da sanção de inelegibilidade, cuja reserva é para a lei complementar, segundo a Constituição Federal. Então, veio a lei complementar 135 de 2010 e incluiu a linha J, dizendo o seguinte: olha, quem for condenado no 41A, no 30A e do 73 ao 77, desde que seja cassação do registro do diploma, também está inelegível por 8 anos. Essa foi uma inovação muito importante também do legislador. Acho que um outro ponto interessante foi uma discussão recente, foi da semana passada, que o Supremo declarou como constitucional a contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade daqueles que tiveram uma cassação, né, numa casa legislativa, por exemplo. A contagem do prazo de 8 anos é após o fim daquele mandato que ele estava exercendo, né? Então, foi declarado constitucional essa linha, a linha K, né? Um outro ponto que me parece interessante quando a gente fala de inelegibilidade é a linha P. A linha P, ela prevê a inelegibilidade daqueles que foram condenados por doação eleitoral acima do limite. E às vezes é muito comum nós nos depararmos com doações eleitorais acima do limite, né? A pessoa física ela pode doar até 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior à eleição. E se doar acima desse limite, praticamente e automaticamente vai ser multado por conta desse excesso de doação. E essa multa por doação em excesso ela pode vir atrelada à sanção de inelegibilidade, desde que respeitado o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Porém, não é toda e qualquer doação acima do limite que atrai a inelegibilidade. A sanção de inelegibilidade é uma sanção muito grave, a sanção mais gravosa do nosso ordenamento jurídico. Então, essa sanção de inelegibilidade ela deve vir acompanhando as doações acima do limite que tiveram gravidade suficiente para desequilibrar o pleito, que tiveram gravidade suficiente para macular a lisura do pleito. Né? Então, não é toda e qualquer doação acima do limite que deve ensejar, deve atrair essa inelegibilidade por 8 anos. Então, também chama atenção para a linha P. E uma outra questão que me parece muito interessante, e acho que o caso mais emblemático foi da eleição passada do TRE do Rio de Janeiro, que foi confirmado pelo TSE, que é da linha L, que é aquela inelegibilidade decorrente de condenação por improbidade administrativa, né? A improbidade administrativa transitada em julgado, que tenha na parte dispositiva a suspensão dos direitos políticos, vai levar aquele candidato a ter seus direitos políticos suspensos. Porém,
uma condenação por improbidade administrativa proferida por órgão colegiado, mesmo com recurso pendente, pode atrair essa inelegibilidade da linha L, da Lei Complementar 64 de 90. E nessa, a linha L diz que são as condenações por improbidade administrativa que ensejaram suspensão dos direitos políticos em que houve o dano ao erário e o enriquecimento ilícito. Muito bem. No entanto, a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral permite que a Justiça Eleitoral afira, observe, verifique naquele acórdão de improbidade se houve ou não o dano ao erário e enriquecimento ilícito, extraindo-se da fundamentação daquela condenação. Então, nós tivemos um caso do Rio de Janeiro que o prefeito ele foi condenado por improbidade porque ele concedeu gratificações a servidores que não faziam jus àquelas gratificações. E aí ele foi condenado por improbidade administrativa, por um órgão colegiado, em razão de violação aos princípios da administração pública, da moralidade e da probidade. Muito bem. Chegou o registro dele para julgar, o TRE do Rio entendeu o seguinte: olha, houve sim um dano ao erário, porque o erário bancou gratificações a servidores que não eram para receber. E houve um enriquecimento ilícito, sim, desses terceiros, desses servidores que receberam a gratificação única e exclusivamente por uma conveniência político-eleitoral desse prefeito. Então, houve dano ao erário e houve um enriquecimento ilícito, apesar de não estar na parte dispositiva do acordo da Justiça Comum esses artigos da Lei de Improbidade. E esse acordo foi mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral disse isso: olha, a condenação por improbidade administrativa deve se extrair da condenação da Justiça Comum se houve o dano ao erário e enriquecimento ilícito, independentemente disso constar na parte dispositiva do acordo da Justiça Comum. Então, isso também é uma inovação, demonstra o rigor com que a Justiça Eleitoral passa a examinar condenações com base na lei de improbidade nos registros de candidatura. Então, é uma inovação. A jurisprudência ela era um pouco mais flexível e agora ela endureceu nessa última eleição. Não quer dizer que ela é pacífica, mas é um sinal de endurecimento aos condenados por ato de improbidade, né? Então, assim, eu já vi que meu tempo já está chegando ao fim, não quero me estender mais, não quero atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas eu quero agradecer aqui novamente e dizer que esses são os pontos que me chamam mais atenção quando a gente fala de inelegibilidade. Foi disponível e à disposição para a gente continuar debatendo. Obrigado. Doutora Marcela Carvalhais. Eu quero agradecer as primorosas colocações do doutor Eduardo Damião e informar que houve um probleminha com o doutor Carlos Alberto Frazão e ele não vai poder compor a nossa mesa. Então, eu vou adiantar o tema neste momento, declarando minha extrema honra, estima e consideração por Vossa Excelência, doutor Ricardo Alberto Pereira, pedindo ao mesmo que disserte sobre as condutas vedadas aos agentes públicos e também a inelegibilidade como sanção a essas condutas. Por favor, doutor Ricardo Pereira, desculpe. Nada, que isso, que isso. Bom, vocês me ouvem bem? Ouvimos. Que bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, sinceramente, a todos que estão aqui e saúdo a todos desta mesa, a pessoa da nossa presidente, a doutora Marcela Carvalhais, muito obrigado. Quero saudar a 12ª subseção na sua presidente, todos os membros, a pessoa da doutora Priscila Marins, que eu tive o prazer de participar de um outro evento na Comissão de Direito Eleitoral. O doutor Eduardo Damião, que me coloca numa situação difícil, porque falar depois de um advogado que tem o oratório do doutor Eduardo é sempre algo bastante difícil, mas eu vou tentar abordar um pouquinho esse assunto. O Eduardo Damião, é sempre um prazer tê-lo aqui, né? Sem ter o ônus de julgar, porque suas sustentações são sempre muito bem feitas. O conhecimento de público. O que me coube falar, né, e o doutor Eduardo até deu uma passada por isso, é sobre
questão da conduta vedada e ineligibilidade. E por que eu gosto muito desse tema? E é um tema que eu escutei que tem se debruçado. Primeiro, eu começo falando que, infelizmente, a questão das condutas vedadas ainda estão muito atreladas à figura da propaganda política, né? Ao longo dos anos, o TSE, vem colocando na questão da conduta vedada dentro da resolução sobre propaganda eleitoral. A Lei 9.504 também faz nesse sentido, mas é importante nós entendermos que as condutas vedadas têm um regramento próprio. Elas não se resumem a uma espécie de propaganda. Eu sempre digo, lutamos durante muitos anos para reconhecer que a improbidade administrativa é uma espécie própria de responsabilidade civil, fora daquela responsabilidade civil comum. Eu acho que agora a luta de todos aqueles que amam o direito eleitoral é colocar o tema conduta vedada no seu devido lugar, fora desses grilhões ligados à propaganda eleitoral, que ela vai muito além disso. A violação de uma conduta vedada não é uma questão de propaganda, é uma questão que afeta especificamente o pleito eleitoral, afeta aquilo que para nós é muito caro, a questão da isonomia do direito eleitoral, isonomia onde todos têm que ser iguais para participar das eleições. E isso é muito caro, uma questão. Eu sempre peço licença para bater em cima disso. Mas vamos no que nos interessa, que é a questão decorrente das condutas vedadas e aonde se pode chegar na ineligibilidade. Falo isso porque, na verdade, o Eduardo também colocou bem, as condutas vedadas é um conjunto de artigos do 73 ao 77. Verdade que a grande maioria está no artigo 73. Mas quando eu vou observar lá as questões das condutas vedadas, que são aquelas, a maioria das vezes, descritas no artigo 73, eu tenho como sanção básica, primeira que ela coloca, está no parágrafo 4, a suspensão da conduta e uma multa que varia de 5 a 100 mil UFIR. É o parágrafo 4 do artigo 73. Essa é a sanção, vamos chamar de primeira da conduta vedada. E o parágrafo 5º vem e acrescenta que, no caso de descumprimento dos incisos do caput, e no caso do parágrafo 10, sem prejuízo da sanção do disposto no parágrafo 4º, ou seja, além da multa e da suspensão da conduta, o candidato ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. A dicção expressa é a seguinte: nos casos de descumprimento do disposto dos incisos do caput no parágrafo 10º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Então, me parece, no primeiro momento, que a sanção básica continua sendo suspensão e multa. Ficará sujeito, como diz a lei, a cassação de registro de diploma, não me parece que possa ser automática nesse momento. Essa é a primeira discussão. Eu posso ter a sanção de cassar o registro ou cassar o diploma imediatamente por conduta vedada? Eu acredito que não. Até porque nós não vamos ter tempo para isso, porque, em tese, conduta vedada é durante a campanha. Então, ele não foi ainda proclamado eleito, não foi diplomado, não tomou posse. Essa é a primeira questão. Embora, em tese, eu possa ter algum processo de aluno um pouco mais, mas me parece que isso seria objeto de uma outra demanda. Mas o nosso tema é a questão da inelegibilidade. E aí eu tenho que observar um pouco mais. Não posso deixar ainda de citar o parágrafo 7º do artigo 73, que diz que as condutas vedadas caracterizam ainda, ou seja, também, ato de improbidade administrativa. E, como tal, sujeita essa disposição da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Ainda menciona especificamente o artigo 11, inciso 1. Lá no artigo 11, quando nós chegamos no artigo 11, as penas que decorrem, portanto, que também podem ser aplicadas como atos de improbidade administrativa, é a suspensão de direito político de 3 a 5 anos, uma multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração, proibição de contratação com o poder público ou recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, se a pessoa for sócia majoritária, por 3 anos. Só que ainda não temos ainda declaração de inelegibilidade. Então, de onde que vem essa questão da inelegibilidade decorrente da
conduta vedada. Na verdade, essa questão vai nos ver da Lei Complementar 64 de 90, o Daniel já colocou o Instituto de Propriedade, é o artigo 14, se não me engano, parágrafo 9 da Constituição, permite que lei complementar crie outros casos de inelegibilidade, além daqueles previstos no artigo 14 lá da Carta Magna, o analfabeto, por exemplo, é inelegível, segundo o artigo 14 da Constituição, mas no artigo 1º, inciso 1, letra J, da Lei Complementar 64 de 90, nós temos expressamente dito que são inelegíveis, é o CAPT, inciso 1, para qualquer cargo, portanto, essa regra de inelegibilidade vale para presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, qualquer cargo político. Os que forem condenados em decisão transitada e julgada ou proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, aí vem para corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação de gastos ilícitos, ou, e que nos interessa, por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma. E aí termina, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Bom, então, a primeira coisa, a questão que nós vamos ter aqui é nós não vamos encontrar a inelegibilidade como sanção direta da conduta vedada. Nós vamos encontrar que essa pode gerar a inelegibilidade. Então, a conduta vedada não gera, no meu entender, automaticamente a inelegibilidade, mas ela pode gerar a inelegibilidade lá pela Lei Complementar 64 de 90. E aí é importante entender que não é qualquer conduta vedada que vai automaticamente gerar inelegibilidade. E que isso tem que ser analisado com muita calma. Eu vou pedir licença para ler aqui 3 pequenos trechos, realmente 3 pequenos trechos, julgados do Tribunal Superior Eleitoral, que bem colocam essa questão. Um até relativamente recente, de dezembro de 2019, menos de um ano, o ministro Tarcísio Vieira, grande ministro do TSE, disse: a sanção de cassação de registro de candidatura, previsto no artigo 73, inciso 15, da Lei de Elegibilidade, Lei das Eleições, demanda do órgão julgador fundamentação específica sobre a suficiência da multa como reprimenda e fator de proteção do bem jurídico tutelado, sobremodo porque acarretará a incidência da inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, letra J, da Lei Complementar 64 de 90. Ou seja, o próprio ministro já disse que não é qualquer conduta vedada que vai gerar, propriamente dito, a inelegibilidade. Por isso é que, às vezes, nós ficamos assim, justiça eleitoral, o julgador tem um pouco mais de cuidado com a fundamentação, porque não vai, como eu sou professor de processo civil e amo o processo civil, sempre disse isso, o efeito daquela decisão, da conduta vedada, não vai se limitar nos autos daquele processo. Ele vai se desdobrar, alcançando ainda outras questões extremamente importantes, como a questão da inelegibilidade. Essa é uma jurisprudência que vem sendo mantida firme. Ainda em agosto de 2019, estamos falando aí de um ano, o ministro Jorge Mussi, que é do Superior Tribunal de Justiça, colocou o seguinte: até outras jurisprudências dessa Corte, e aí ele fala expressamente, nem toda conduta vedada acarreta de modo automático e objetivo a perda do diploma, cabendo à Justiça Eleitoral exercer o juízo de proporcionalidade entre o ilícito perpetrado e a sanção a ser imposta. E essa é uma questão que eu acho que é muito importante a Justiça Eleitoral ter cuidado, ou seja, juízo de proporcionalidade entre a conduta vedada e o efeito que ela provoca. E vejam bem, eu não estou voltando aqui com uma tese que ele complementar 6490 falou, o potencial lesivo de influenciar na eleição. Podemos até usar essa velha discussão, mas eu acho que é importante, que é crucial, nós enxergarmos qual foi a conduta vedada praticada. Dentro daquele rol do artigo 73, nós temos N situações distintas. N situações distintas. E aí eu vou ter que analisar cada uma
dessas condutas distintas. É essas condutas distintas que eu vou ter que analisar. Vamos pegar aqui, a Lei 9.504, uma dessas condutas, só para nós podermos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá no artigo 73, eu estou abrindo aqui rapidamente a minha lei, que eu aí assumo que por descuido já deveria estar aberto, mas não abrir, para nós pegarmos aqui duas condutas só. Obviamente que eu estou falando absolutamente em teoria, não estou falando de forma alguma em caso concreto. Então, o artigo 73, inciso 1, fala em ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, Estado, Federal, Território, Municipal. Então, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, um bem móvel ou imóvel. Vamos imaginar, então, que indevidamente, esse é um exemplo meramente teórico, se cedeu o uso de um telefone para um candidato fazer lá 15, 20 ligações para convocar para uma reunião partidária dele, que não poderia ter sido feito. É uma conduta vedada. Aquele administrador deixou o candidato utilizasse o telefone de uma repartição pública para convocar pessoas para uma reunião política do partido dele, lá da candidatura dele. É verdade? É. Deve ser punido? Deve. Está tipificado, está lá nas nossas antigas aulas de direito penal, o fato é típico? É. Está lá na lei. É antijurídico? É. Está tentando contra ele, está tendo uma facilidade que outros candidatos não teriam. Mas aí vem a pergunta, a potencialidade desse ato foi tão grande assim? Foi algo que realmente maculou a isonomia? Foi uma questão que realmente derrubou a todos? Eu tendo a acreditar que não. Agora, se por outro lado, mesma situação, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis, imagine que você pegue o administrador público, ceda para um candidato uma frota de 10 carros, 2 funcionários e um imóvel para ele usar na campanha política dele. Repare que, em tese, a violação é a mesma. Cedeu um bem público. Mas olha a desproporcionalidade entre as condutas praticadas. Me parece, pelo menos em tese, que a primeira conduta não foi capaz de influenciar o pleito de maneira que justifique no futuro uma declaração de inelegibilidade. Mas a segunda conduta, essa sim me parece que é perfeitamente possível, em tese, de justificar uma declaração de inelegibilidade. Porque uma coisa é o candidato fazer meia dúzia de ligações para algumas pessoas. Não deveria, mas isso não gera uma disparidade muito grande. Mas outra é você ceder veículos, servidores, imóveis para alguém realizar uma campanha. Isso gera, sim, uma quebra de igualdade no tratamento. E essa é a questão do Tribunal Eleitoral. Por favor, mais 3 minutos para a conclusão, por favor, que o doutor Carlos Eduardo Frazão também está aguardando a entrada. Ah, que bom. Claro. Então, é essa situação que tem que ser aferida com muito cuidado para que se possa, então, ter a consequência da inelegibilidade feita. E como, encerrando aqui, como que nós vamos apurar isso? Se isso não vai estar exatamente na parte dispositiva do voto, pela fundamentação. Uma fundamentação eficaz é necessária. E nesse ponto eu chamo a atenção, não dos advogados aqui, mas daqueles que estão começando no ramo do direito eleitoralista, para, se não ficou claro, embargue de declaração e esclareça seus embargos, para que se tenha dimensão exatamente do que pode vir a acontecer depois. Com essas palavras, espero não ter sido por demais maçante. Agradeço muito a nossa presidência, já pedindo escudos por ter extrapolado o meu tempo, não parece, mas agradeço a todos e estou à disposição. Muito obrigado. Agradeço imensamente a participação de Vossa Excelência, doutor Ricardo Alberto Pereira, e quero agora, restabelecido o contato com o doutor Carlos Eduardo Frazão, eu quero convidá-lo, não sei se ele já está compondo a mesa, eu não estou visualizando, mas eu quero convidá-lo para que ele, em complemento, tecesse seus comentários sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, repito, questão tão relevante para essas eleições de 2020.
sei o que aconteceu. Ele já está entrando, por favor, vamos aguardar mais alguns segundinhos. Um pouco, por favor. Senão passaremos a palavra para a mediadora, a doutora Priscila. Olá, boa tarde. Me escutam bem? Me escutam? Ok. Muito obrigada. É um prazer enorme, uma honra enorme participar como mediadora de uma mesa em que tenho como palestrante o Dr. Eduardo Damião, um excelente profissional, um amigo de longa data. Há anos nos conhecemos, já atuamos juntos, né? Temos também o doutor Ricardo Alberto Pereira, a quem Lucas, admiro fecha a tua muito, câmera e espera o tem um Vicente trabalho avisar. brilhante, não só como no Tribunal Regional Eleitoral, mas também como professor, né? Como processualista civil. E é um tema muito instigante, né? Não só falar sobre conduta vedada, como também falar sobre inelegibilidades. Há pouco o doutor Eduardo Damião abordou o doutor Carlos Eduardo Frazão acabou de entrar. Boa tarde, doutor Carlos. O seu microfone está desligado. Marcelo, eu acho que a gente pode voltar a palavra, quebrando um pouquinho o protocolo, para o doutor Carlos Eduardo. Né? Já passo, então, a palavra para o senhor, para que o senhor possa fazer as suas considerações iniciais. Se posiciona, Lucas, para a toca. Priscila, obrigado pelo convite. Cumprimento em seu nome, Priscila. Aqui eu não estou conseguindo. Minha câmera está ligada? Eu não sei se eu liguei. Liguei? Tá ligado? Ah, tá. Agora estou me vendo aqui. Está ligada. Lá no cantinho da tela eu sou um pouco ruim com tecnologia, mas eu primeiro queria cumprimentar você, Priscila, pela organização do evento. Agradeço pelo convite. Peço desculpas pelo meu atraso. Estou vendo aqui meu amigo Damião também, eminente desembargador Ricardo Alberto Pereira, eminente processualista. Tive a oportunidade de despachar com Vossa Excelência recentemente, sempre muito cortês e um amante do processo civil. Cumprimento Marcela Carvalhais e Elisa Budi também pelo painel. E, bem, já iniciando, Campos é um dos locais onde eu mais tive amigos e já dei muitas aulas aí em Campos, seja em pós-graduação, em curso preparatório, em concurso público. Então, é um lugar onde eu me sinto muito acolhido, né? Tem grandes amigos aí, meu querido amigo Carlos Alexandre, amigo de mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Carlos é um dos maiores juristas do país, falo isso não apenas pela amizade, mas porque produziu alguns dos livros mais notáveis que o direito constitucional já teve, embora um grande tributarista. E meu querido amigo que trabalhou comigo, o Rafael Najimi, né? Cumprimento também a professora Marilda Silveira, que eu sei que está aqui, está falando com ela um pouco antes, né? Eu vi aqui agora o Hamilton, Evelyn, também um abraço a todos. Bem, dando início, eu tenho quantos minutos, Priscila, só para eu não me perder aqui no tempo? 10 minutos, doutor Carlos. Tá ok. Então, para não me perder no tempo, bem, o tema que nós fomos aqui chamados de algumas reflexões que nós vamos trazer sobre um dos temas mais espinhosos que nós temos para os gestores públicos, que é essa questão envolvendo as condutas vedadas previstas na legislação. A gente tem, na lei das eleições, um rol de condutas vedadas, né? E a ideia das condutas vedadas, o TELO, a teleologia subjacente às condutas vedadas, é precisamente preservar uma certa isonomia, né, entre os candidatos, né, uma igualdade de chances entre os candidatos, justamente porque ela objetiva, dentro daquele rol de condutas, você impedir o uso da máquina administrativa em prol de um determinado agente, né? Seja para ele se reeleger, seja para ele tentar eleger um correligionário. Pois bem, então essa é a ideia subjacente desse rol de condutas vedadas. Nós temos ali algumas proibições de uso de instalações, uso da máquina administrativa, uso de servidores. Então, essa é a ideia que aparentemente até republicana. E aí nós temos aquela representação do 73. Então, essas condutas ali contempladas naquele rol do artigo 73, elas também podem ensejar, dependendo do contexto, abuso de poder
político, né? E dependendo da quantia, abuso de poder econômico também. Então, teve um caso julgado lá em Sergipe, que eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns outros amigos, e nós entramos com uma ação, né? Por quê? O que o gestor tem que tomar cuidado? Pelo menos aqui falando diretamente para o gestor público. Às vezes ele pensa o seguinte, olha, o hold, a maioria das condutas vedadas, você tem um período crítico ali em que você não vai poder adotar determinadas medidas, né? Então, geralmente 3 meses ali antes do pleito. O que vem o gestor e faz, né? Não sei se consciente ou inconscientemente. Às vezes, às vésperas desse período crítico, ele pega e começa a fazer, a adotar medidas, a reajuste, a fazer, inaugurar a obra fora ali, dentro daquele período crítico. E aí, né, com base nisso, inclusive, eu tive a oportunidade de ajuizar uma ação contra o governador do estado de Sergipe, na eleição de 2018, e nós demonstramos que, uma semana antes do período crítico, Damião, houve uma enxurrada de obras, então, bastante questionáveis na distribuição de recursos, utilização da máquina administrativa em quantias muito exacerbadas, e nós tivemos a oportunidade de ganhar, no primeiro julgamento de mérito, 6 votos a 0, depois embargo de declaração foi mantido por 4-3, né? Está subindo agora para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o cuidado que o gestor vai ter que ter é não tentar escamotear a legislação, porque, embora exista um marco temporal para a implementação de condutas, para que se impeça determinadas condutas ali de 73, o que nós temos aqui se ele tentar esse ardil, naturalmente, aqui o eminente desembargador sabe disso muito melhor que eu, eminente desembargador Ricardo, que a Justiça Eleitoral ela não vai ficar míope chancelar condutas antirrepublicanas, tá? E aqui faço uma crítica, não naturalmente à Justiça Eleitoral, mas talvez aqui mais ao legislador, né? Eu tenho um pouco de dificuldade do ponto de vista teórico com essa ideia exagerada de igualdade de chances. A Marilda depois pode até criticar, eu uso uma expressão chamada fetichismo que existe no direito eleitoral por uma igualdade de chances, que ela não existe, sobretudo por uma ideia de isonomia formal. O rol de condutas vedadas vem nesse bojo, de tentar salvaguardar uma certa isonomia entre os players. Eu acho até nobre o propósito do rol de condutas vedadas. Qual é o problema que a gente tem aqui? De um lado, não existe essa isonomia formal que todo mundo fica falando, as pessoas usam como um super trunfo. Eu sou um pouco mais da linha liberal. Eu, como um liberal igualitário, rawlsiano, eu acho que, primeiro, nós temos a liberdade, e segundo, a isonomia. Existe uma precedência léxica que eu acho que deveria ser trasladada para o eleitoral, né? Então, a gente vê isso muito agora nessa fase de pré-campanha, em que nada é possível, não, o sujeito não pode divulgar isso, não pode divulgar aquilo, é proibido na pré-campanha, e eu confesso que a legislação eleitoral, pelo menos na fase de pré-campanha, ela é muito liberal, né? Tem até um precedente do ministro Fux, de Brumadinho, 5124, e mais recentemente de Várzea Paulista, em que existe uma elaboração teórica sobre isso, mas aí o TSE criou uma categoria um pouco duvidosa, digamos assim, de que seria uma espécie de condutas vedadas na fase de pré-campanha, e a partir daí isso vem se irradiando. Eu acho que isso tem um efeito muito ruim no direito eleitoral, porque, e minha opinião, naturalmente, ela não é desconectada da minha premissa liberal, tá? De que nós temos a necessidade de trazer e oxigenar o debate eleitoral. Então, me parece que existe aqui, né, um exagero, né, na parte de defesa da igualdade de chances entre os candidatos, que não há, e pouca importância à liberdade. Então, veja só, Damião, como é que eu, se eu quiser concorrer contra, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, quero ser presidente da República, eu não consigo, né? Então, ele tem a máquina administrativa na mão, né? Então, veja que a renovação política, não vou nem dar um exemplo tão drástico de presidente da República, se eu quiser ser mesmo vereador ou prefeito. Então, o que acaba acontecendo é um esvaziamento do debate. Mas voltando aqui ainda para o rol de condutas
vedadas, Priscila, o outro problema aqui é do próprio gestor. Eu acho que a depender da calibragem que a gente leva, que adota na consecução daquilo que é ou não é conduta vedada, né, numa análise aqui já judicializando a matéria, eu impeço bons gestores de ingressarem no serviço público. Nós temos um rol de entidades fiscalizatórias que elas são desconfiadas de tudo. Tá certo que a gente está vendo aí na pandemia um monte de confusão, tem dispensa de licitação de empresa que fantasma, essas coisas todas. Mas o que me parece é que, como a gente não está distinguindo de maneira muito precisa e praticamente existe uma criminalização dos gestores, bons gestores não são incentivados hoje a entrar no serviço público. Eu fui secretário-geral do TSE e tinha o diretor-geral comigo, que era o Rodrigo Fleury, um grande diretor-geral, né? E ele ficou um tempo com o ministro Fux na presidência, ficou com a ministra Rosa e falou, não, estou cansado disso. E aí, agora, recentemente, aprovaram as contas do ministro Fux, ano passado, se eu não me engano, né? E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou, pô, cara, que bom, aprovaram as contas. Eu falei, pô, Rodrigo, mas não tinha como não aprovar, você foi um ótimo gestor. Então, veja só, pessoas de bem ficam com medo de uma concepção mais verduga, né? Então, sujeito, às vezes, e aí, o que acontece? Nesse contexto de crise, qual é o problema que a gente está tendo, né? O gestor ele fica manietado, às vezes ele não gasta o dinheiro e fala assim, mas não está fazendo nada pela saúde. Aí, por outro lado, ele vai lá e faz, não, mas esse contrato foi superfaturado. Pô, mas você tem que olhar o contexto, às vezes, da pandemia. Às vezes o sujeito não superfaturou a coisa, superfaturar aqui entre aspas, porque simplesmente ele quis, às vezes é o preço de mercado. Então, é preciso, às vezes, olhar com um pouco mais de lupa. A gente sabe que tem gente que faz confusão, que está arrepiando, mas me parece que a calibragem que vem sendo dada nesse contexto nessas condutas do agir do gestor, me parece que tem um pouquinho de preconceito, está havendo um desincentivo, para usar uma expressão de linguagem econômica. A gente está criando uma rede de incentivos equivocados. Os bons gestores estão ficando fora, e aquele sujeito que quer confusão, ele vai continuar indo sem medo algum, porque ele pula de qualquer altura, né? Então, eu acho que é preciso haver uma maior reflexão quando do julgamento dessas análises. Eu acho que a análise de conduta vedada não pode ser uma análise estritamente formal, simplesmente examinando o texto, aplicando aqui aquela categorização que nós temos no direito penal, de delitos formais, delitos materiais. Eu acredito que é preciso, além de aferir aquela conduta, a tipicidade dela, é preciso examinar um elemento naturalístico, que é uma tendência, um dolo de você querer desequiparar o pleito e sempre mitigando, em alguma medida, esse princípio da igualdade de chances numa feição mais de igualdade material e não de igualdade estritamente formal. Eu não sei, Priscila, se eu passei muito do tempo, mas essas são algumas reflexões iniciais, me colocando aberto ao debate e agradecendo por todos a oportunidade de poder falar aqui, embora virtualmente, né, para um público altamente qualificado. Estou vendo aqui meu querido amigo Rafael Najimi também apareceu aqui, grande Rafito, né, um dos melhores advogados e acadêmicos do nosso direito público, né? Rafito não é só eleitoralista, mas é um grande publicista. Então, agradeço, Priscila, o convite, desculpem o atraso. Então, essas eram algumas reflexões aí, submetendo naturalmente ao escrutínio e ao debate, porque não tenho a pretensão de ter um monopólio da verdade em tema algum. Um grande abraço a todos. Eu passo a palavra agora para a doutora Priscila Marins, a fim de que ela se manifeste a respeito dos temas e promova algumas perguntas, se ainda nós estivermos tempos para tal. Doutor Eduardo, sua palestra foi enriquecedora. Muito obrigada pelo carinho, mesmo com os entraves aí que o senhor atravessou aí no meio para entrar na palestra, conseguiu nos dar a honra de ouvi-lo e de aprender cada vez mais. Eu já tinha começado a mediação
mas eu estou vendo que a gente não vai ter muito tempo para perguntas. Então, o que eu posso fazer agora no momento é agradecer todas as palavras que foram ditas, dizer para o doutor Eduardo que, de fato, é muito complicado essa questão das listas do TCE. Estar na lista não significa ter o problema para o seu registro, mas, infelizmente, o que a gente vê não é isso na prática. Por exemplo, na última eleição, eu tive um cliente que estava na lista do TCE quando o inquérito em que, baseado no julgamento da Corte de Contas, já tinha sido arquivado, inclusive, com a manifestação da Procuradoria. E, mesmo assim, o juiz zonal, com toda essa documentação, entendeu, está na lista, está inelegível, e ele concorreu com registro subjúdice. E, para quem atua na área do direito eleitoral, sabe bem que concorrer com um registro subjúdice é muito ruim, né? Então, é uma ótima reflexão para que a gente possa também, para que esse debate, essa reflexão não fique somente no campo da gente, né, dos advogados, dos acadêmicos, mas também ultrapasse, porque somente na corte, sabe, doutor Ricardo, só no TRE que foi restaurado o registro desse candidato, mas aí a eleição já tinha ocorrido, então ele teve um grave prejuízo na sua candidatura por conta de um julgamento a nível de primeiro grau. Doutor Carlos Eduardo Frazão, o que eu tenho a lhe dizer é que, de fato, existe esse preconceito com o gestor e é muito difícil, enquanto gestor, tomar uma decisão num ano eleitoral, num período de pandemia. Porque o que a gente tem visto o tempo todo é notícias de superfaturamento, notícias de desvios de recursos, e isso daí traz uma pecha muito ruim para o gestor. E a tomada de decisão, ela precisa ser rápida, né? Num momento de pandemia como esse, não dá tempo de esperar, senão você perde muito mais vidas. Nós já perdemos mais de 100 mil vidas no Brasil, só no nosso país. Como que eu paro para analisar todo um contexto eleitoral? Então, eu acho que cabe aí não só o bom senso do gestor, né, e também a questão de uma sensibilidade maior na análise de algumas atitudes, de algumas decisões tomadas pelos gestores para o combate. Nós estamos num país que tem diversidades de norte a sul, com características distintas, né? E com essas características distintas, também temos que tomar decisões distintas. Temos um momento em que temos não só um superfaturamento de preço, mas uma alta em preço de muitos itens que são necessários nesse momento de pandemia e que justamente é a lei de mercado, a lei da oferta e da procura. Então, acaba aumentando. E para o senhor, doutor Ricardo, o que tenho a dizer é que concordo em pleno, totalmente com o senhor. Jamais poderíamos ter as condutas vedadas num rol que trata de propaganda, não tem nada a ver, está totalmente fora de contexto e é até difícil o estudo da matéria para aqueles que estão iniciando, porque está muito longe daquilo que ele deveria estar. O tempo está se esgotando para a próxima mesa, e eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho e passo de novo a palavra para a doutora Marcela. Eu também só tenho a agradecer as brilhantes palavras ofertadas e pela disponibilidade em integrar o nosso evento. Doutor Carlos Eduardo Frazão, doutor Eduardo Damião e doutor Ricardo Alberto Pereira. Muito obrigada e estamos encerrando essa mesa. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado aos participantes da segunda mesa redonda do webinário Direito Eleitoral, promovido pela Comissão de Direitos Eleitorais da OAB Campus. Agradecimentos especiais aos palestrantes doutor Eduardo Damião, doutor Ricardo Alberto Pereira e o doutor Carlos Frazão. Vamos agora ao intervalo de 1 minuto para a recomposição da mesa para a próxima sessão.